Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, uma aula do projeto Como Ficar Craque em Matemática, dei aquela puxada no R, né? Ficar. Sou de São Paulo, né? Não sou do interior, mas às vezes a gente dá uma puxada bacana, sotaque paulistano aí, puxar. Hoje aqui na capital a gente fala mais puxar, puxar, mas para quem ainda não me conhece, sou Iva Basílio. E no episódio de hoje, como está aqui na tela pra gente, pessoal, vamos falar de radicais operações. Na última aula a gente falou de radicais, a parte mais teórica. Essa aula hoje nós vamos falar um pouco mais da parte mais prática, né? As operações que envolvem os radicais da radiciação. Então, o que são radicais? O que são radicais? Na verdade, o que são radicais operações, né? Porque na aula passada a gente já falou um pouco de radicais. Então, eu coloquei aqui essa raiz de 2 e raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5. Eu quis dizer que radicais ele envolve contas basicamente com raízes, né? Que é o que representa a radiciação, porque a raiz ela serve geralmente para a representação de uma área ou de uma grandeza envolvendo espaço mesmo, né? Representação de um espaço. Desculpa pessoal, tô ligando aqui o cronômetro para eu saber quanto dura a aula, né? Então, pessoal, radicais é basicamente isso, né? Radicais operações. Faltou aqui, perdão. Mas radicais operações é basicamente isso. São operações envolvendo, a gente vai entender como fazer. Ela, igual operações com números comuns, assim, pode ser feito adição, subtração, como nós vamos ver, divisão, multiplicação, porém, tem formas peculiares nos radicais, que a gente vai ver um pouco a seguir. Então, o que diferencia as operações com radicais? Novamente, perdão pelo erro, coloquei as operações com radicais. Vamos lá. Primeiro ponto, as propriedades dos radicais, né, que nós vimos um pouco na aula anterior. Se eu não me engano, foi a aula anterior. Assim, do canal, né? Não especificamente do programa. Como ficar aqui matemática? Não me recordo, perdão. Mas, para dar uma refrescada, eu trouxe aqui pra gente um pouco das propriedades, que hoje a gente vai ver mais a parte prática disso. Então, lembrando, né? Deixa eu mexer o mouse aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo o mouse. Então, aqui, essa é a representação de como é uma representação de um radical, né? Então, o n aqui é o índice do radical, o x do radicando e o n o expoente. Então, são 5 propriedades assim gerais, né? Todo radical pode ser escrito na forma de potência. Meu, a gente vai ver muito isso e é sensacional. Eu vou falar um pouco mais a respeito, né? Não vou dar spoiler no meio da aula. A segunda propriedade, o índice e o expoente podem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Vocês perceberam que eu estou um pouco rouco hoje, pessoal? Nem comentei. Deixei no comentário o que vocês acharam, me desculpa, né? Da rouquidão. Por favor, deixa no comentário também o que vocês acham que fez eu ficar rouco. O clima? Eu gritei? Foi o Palmeiras? Mas brincadeira, pessoal. Mas não é brincadeira não, deixa, vai ser bacana. A segunda propriedade, o índice, ó, por isso que eu gostei de deixar essa. Eu quis, né? Eu gosto e quis deixar essa representação. O índice é o n, ó, então o índice e o expoente podem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Ó, pode. Então isso na hora da resolução vocês vão ver. É muito peculiar. E, meu, vou continuar para não dar spoiler. A multiplicação e divisão com o mesmo índice pode ser feita, né? Multiplicação e divisão
do radicando, desde que ele tenha o mesmo índice. A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Olha que legal. Então quer dizer que a potência pode ser transformada no expoente. Ó, radicando para que a raiz seja encontrada. A raiz de uma outra raiz pode ser encontrada mantendo-se o radicando e multiplicando os índices. Que bacana, né? E a gente vai ver isso um pouco na prática. Vamos continuar então. Lógico, aquela pergunta tradicional, né? Pra gente já ir se envolvendo num assunto, a gente já ir se envolvendo, a gente ir acho que eu errei, desculpa pessoal, mas vamos lá. Vale a pena para aprender a calcular áreas, como eu comentei um pouco logo de início na aula. Então, contas mais complexas vão envolver essas propriedades, essa forma de lidar com radicais. E, meu, é a base de muita coisa. Mais pra frente na aula eu vou falar um pouco a respeito. É a base de muita coisa na matemática. Dei um pouquinho de spoiler, mas já veio logo em seguida. É a base da álgebra. E assim, quando a gente está lá estudando álgebra, principalmente assim na faculdade, a gente nem imagina onde que está o poder. Lá na sétima série, a base, fundamento, desenvolvimento do raciocínio matemático. Então, aqui nessa aula hoje, nós vamos ver um pouco como é desenvolvido o raciocínio matemático. Uma aula excelente para falar a respeito disso, porque não é tão complexo, é de certa forma simples, mas requer prática. Literalmente precisa de prática. Não é uma coisa que dá para explicar, ó, faz desse jeito, que depois a pessoa vai fazer e pronto. Requer prática. Então, mas também depois que pratica aquilo entra na cabeça, cara, é igual andar de bicicleta. Sensacional. 3 possíveis objeções quando pensamos em radicais operações. A primeira, não é tão importante assim. Justamente porque não é tão complexo, mas meu, é muito importante. Vai por mim, acreditem, é muito, muito, muito importante. Porque, como eu disse, é a base da álgebra. Se você fizer qualquer curso superior ou técnico que você tenha que estudar alguma disciplina relacionada com cálculo, cálculo diferencial integral, infinitesimal, acho que eu pronunciei certo. A disciplina de cálculo, eu arrisco dizer que vai 60% da forma de, como meu professor de cálculo na faculdade dizia, algebrizar, algo do gênero, não me lembro certo se ele falava dessa forma, mas sabe, você trabalhar algebricamente o cálculo tem muito, mas muito, muito a ver com as operações dos radicais. Ah, ninguém ensina, né? O que eu quero dizer com isso? Eu já ouvi falarem, principalmente na época que eu estava na faculdade, que, principalmente quem estudou no ensino público, não ensinaram isso, eu não vi isso, e agora o pessoal cobra na faculdade. Ainda mais quando a pessoa estuda em faculdade pública. Não sei se tem uma associação assim, sabe? A pessoa pensa assim, estudei em escola pública, não é o mesmo modelo de ensino da faculdade pública, mas eu estudei em escola pública, não tenho do que reclamar, lógico. Poderia ter sido melhor em alguns pontos, mas foi satisfatório, assim, só não foi melhor porque eu na época não aproveitei mesmo. Lógico, não estou defendendo tapando só com a peneira, eu sei que de lá pra cá pode ter mudado bastante,
Mas vamos focar na aula, que isso daí é um assunto para uma outra ocasião, talvez. Ninguém fala sobre. Então, esses dois últimos eu quero comentar um pouco a respeito sobre ninguém ensina. Você pode fazer o que você está fazendo agora. Ainda mais na era que nós vivemos hoje. Antigamente, ou era professor ou livro. Hoje em dia não tem internet e além de ter internet, a internet ela tá hoje em dia com muito conteúdo bacana. Não é igual vai até uns 10 anos já tinha bastante, mas há 20 anos atrás era pouquíssimo site de conteúdo e assim, você pesquisava, depois de 6 meses você pesquisava aquele tema de novo e você encontrava as mesmas fontes. Hoje não, hoje vai. Talvez de uma semana para outra, dependendo do que você está pesquisando, seja assim, tô falando disso, de conteúdo de estudo, matemática, por exemplo, sabe? Disciplinas, matérias clássicas, sabe? Português, química. Você pode encontrar coisa diferente de uma semana para outra. Meu, não era assim. Não era. Para achar algo com qualidade e novo, demorava, era difícil. Foi de uns 15, 10 anos para cá que começou, mas nem se compara hoje. Então, por onde começar as operações com radicais? Então, eu queria ressaltar isso. Prática. É uma disciplina, como que eu posso dizer? É assim, matemática, eu entendo a minha forma de enxergar matemática. Na verdade, a maioria das coisas, né? Se não for tudo na vida que tem que praticar, mas a matemática eu entendo dessa forma, que ela é prática. A matemática é fazer, é só fazer, uma hora você vai assimilar. Só que dentro da matemática tem algumas matérias que isso você tem que elevar ao quadrado, pelo menos. E radicais operações é um exemplo clássico de prática, porque assim é uma forma de raciocinar diferente da normal, que eu quero dizer, da comum. Perdão, não normal, da forma mais comum, sabe? 2 mais 2, 4. Em uma conta com radicais, você não vai ter que usar só as operações elementares simplesmente. Você vai ter que, assim, agir de acordo com os conceitos que a gente acabou de ver, utilizando os que já são conceitos peculiares. Você vai ter que algebrizar, fazer as mudanças necessárias de fatoração, a maioria das vezes, por exemplo, simplificação, mas a prática nesse caso vai ser muito para ficar intuitivo, mais do que isso, para você desenvolver aquela forma de raciocínio. Ó, agora nem treinei, hein, meu? E eu nem lembrei, meio que deu aquela, deu aquela lembrada depois que for o próximo raciocínio. Já vou apertar que vai ser na hora. Não foi treinado não, pessoal, de verdade. Mas ficou legal, né? O que vocês acham? Deixa no comentário, por favor. Se inscreve no canal. Se você gostou, compartilha, comenta. Mostra para os seus amigos, para os seus familiares, para quem você gosta e acha que vai poder utilizar esse conteúdo, raciocínio. Então você vai passar a raciocinar daquela forma. Então quando você se deparar, perdão, com uma conta, uma operação com radicais, você já vai pensar daquela forma, porque você vai ter desenvolvido esse raciocínio. Você vai ter análise, desenvolver a capacidade de análise e bom senso. Em que sentido bom senso? Acontecia comigo, assim, às vezes eu estava fazendo uma conta, eu não sabia fazer, mas eu dava aquela estudadinha rasa, não dá nem para chamar de estudadinha, vai. Eu dava uma olhada assim, sabe? Aquela síndrome de jogador que se garante, que não treina direito, não treina assim, não gosta de treinar. Tem fama de que não gosta de treinar, que um jogo eu resolvo. Perdão, pessoal. Agora são. Tô gravando essa aula 11h06. Já foi longo, mas vamos lá, desculpa. Eu gostei já. Não é que tá chato, não. Tô gostando muito, tá muito divertido. Sempre é um prazer. Ajudar ainda mais falando de matemática. Algo que eu gosto muito, que eu amo. Então, se
vai desenvolver com raciocínio a capacidade de análise e de bom senso, porque o que, que eu estava dizendo? Ah, eu dava aquela. Não estudava direito, depois eu achava, fiz aqui, acho que deu certo. Eu tive um professor no ensino médio, que inclusive é amigo meu até hoje, que ele dizia, ele perguntava, a gente ia com alguma dúvida para ele, e ele respondia assim, como você resolveria? Ah, eu acho que é assim. Aí ele falava, meu, como que alguém pode viver pelo acho? Você tem que ter certeza. Então eu achava que tinha acertado, chegava lá, tinha errado, sabe? Então, com fazer muito, você vai desenvolver bom senso, você vai saber quando tá errado, quando tá certo. Você mesmo, não vai precisar de você esperar tomar um errado lá. Professor. Professor, na verdade, a gente não toma nada do professor. O professor só constata o que a gente fez. Né? Se foi certo, certo, se foi errado, errado. A gente quer as operações na prática. Vamos começar com adição e subtração. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, perdão. Menos 3 vezes raiz de 3 mais 5 vezes raiz de 3 menos 8 vezes raiz de 3. Como que nós fazemos isso? Primeira coisa, que faz parte da resolução. Como a raiz do número 3 ela está, quando ela se repete da forma que ela está se repetindo, nós falamos que ela está em evidência. Então, porque ela é igual para os três termos, né, dessa equação, não sei se, não me recordo se posso chamar de equação, mas dessa sentença, digamos. Então, como ela está em evidência, é o mesmo, dá no mesmo se multiplicá-la depois. Então, a gente a isola ou deixa em evidência e resolve o resto. É como se estivesse separando, né, quando a gente isola o x e tal. É um raciocínio similar, mas não é igual. E aí resolve o que foi deixado separado, né? Então vai ficar menos 3 mais 5, ou seja, 3 negativo somado a 5 positivo vai dar 2. Então 2 positivo, né? Mais 2 menos 8, ou seja, eu tenho duas coisas, mas eu adquiro duas coisas e estou devendo 8 coisas. Então vou passar a dever 6 coisas. Aquelas duas vão suprir duas das 8 que eu devia. Como se estivesse fazendo uma analogia, um exemplo, né? Como se eu estivesse pagando duas das 8 coisas que eu devo. Então vai ficar menos 6. Logo, a conclusão dessa conta é que menos 3 vezes raiz de 3 mais 5 vezes raiz de 3 menos 8 vezes a raiz do 3 vai dar menos 6, porque o menos 3 somado ao 5 deu 2 positivo, que é a gente subtraindo 2 de menos 8, 2 positivo de menos 8. Então quer dizer que a gente subtrai 2 negativo, né? Duas faltas. Perdão, pessoal. E aí resulta em 6 menos 6, que vai multiplicar o termo em evidência. Então o resultado vai ser de menos 3 vezes raiz de 3 mais 5 vezes a raiz do 3 menos 8 vezes a raiz do 3 é igual a menos 6 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3. Então, pessoal, é a hora, acordei cedo, à tarde. Então vamos agora à multiplicação. Multiplicação de índices iguais. Vou dar mais esse exemplo aí. Essa parte é muito bacana.
extasiante. Existe essa palavra, assim, existe, creio que sim. Se não, desculpa, mas creio que sim, extasiante. Por quê? Não, pessoal, não vou deixar vocês na mão, não. Eu acho que existe, ó, extasiante. Perdão, pessoal. Então, por que é extasiante? Porque, meu, é muito utilizado em cálculo, em álgebra, sabe? Cálculos de limites, principalmente cálculo integral, né? Desculpa, pessoal. Então, multiplicação com índices iguais. É da seguinte forma. 12 vezes 10 com o índice 6 é igual a 12 com o índice meia dúzia vezes raiz de 10, raiz quadrada de 10 com o índice 6. Agora a gente vai poder saber o porquê, né? Por que é igual? Vamos lá. Então, da mesma forma, o contrário é verdadeiro, que é raiz quadrada de 12 com o índice 6 vezes raiz quadrada de 10 com o índice 6 é igual a raiz quadrada de 12 vezes 10 com o índice 6. Essa é a propriedade, né? Então, o exemplo aqui é A com índice n, raiz quadrada de A com índice n vezes raiz quadrada de B com índice n. Pode ver que o índice é igual. Então fica, perdão, pessoal, raiz quadrada de A vezes B com o índice n por causa dessa propriedade. Quando os índices são iguais, né, na multiplicação, na divisão, conserva-se índices iguais e multiplica-se os reticandos. Por este motivo que essa propriedade é utilizada. Então, como eu cheguei a essa conclusão? No primeiro grau, na minha época não era ensino médio, na minha época era primeiro grau. Então eu falei, eu sei que muita gente pode ser que não vai entender, mas é um bom contexto para explicar. Eu quero utilizar a minha aula, brincadeira, pessoal. É a aula de Deus que ele proporciona para que através de mim ele passe o conhecimento para vocês, ajude vocês. Então, no primeiro grau eu tive contato, mas eu tinha aquela, como eu falei lá, o exemplo de jogador. O jogador é bom, tem talento, mas treina como, às vezes não treina como deveria, por achar que o talento dele vem dele mesmo, né? Não estou criticando, estou dando exemplo. Eu era assim com matemática, mas eu lembro que eu tive contato na sétima série com essa matéria e eu não fazia ideia de quão importante é radicais operações. Eu diria que é 60% do conhecimento para quem vai fazer engenharia, por exemplo. 60% a pessoa dominar operações com radicais. Como que eu posso dizer? 60% do caminho andado para ela ter êxito em cálculo. Porque são as propriedades muito utilizadas. Cerca de entre 40% e 60%. Eu não sei como está hoje em dia, mas na minha época foi uns 60%. Talvez não. Seria mais do que potenciação, por exemplo. Porque, sabe, a forma de manipular os números é muito peculiar no cálculo e as propriedades são essas, a maioria.
das operações com radicais. No ensino médio, eu não tive, na minha época não tinha muito relembrava um pouco no começo do primeiro ano, mas era pouca coisa. Então não tive muito contato com isso. Somado a isso, eu fiquei um tempo sem estudar de fato, assim, sabe? Então, até fiz cursinho antes de entrar na faculdade, mas, meu, uma coisa muito importante. A ansiedade nesse momento, ela vai ser inimiga muito forte. Na verdade, o que é ansiedade, né? É a falta de confiança. De confiança em Deus, né? Em primeiro lugar. Confiança no seu próprio potencial, em nós mesmos. Mas também na matemática. Então, assim, no ensino médio, eu comecei a desenvolver, infelizmente, um pouco de ansiedade e até hoje eu luto contra. Venci, graças a Deus, mas a ansiedade, ela vai impedir de a pessoa ter calma, porque precisa de calma. Apesar de ser basicamente simples, é trabalhoso, é um pouco complexo de execução. É um pouco, não é complexo, então precisa de ter petições, e mas o benefício é garantido. É uma disciplina que muda muito a forma de pensar, sabe? Lembra do filme Matrix? Então, depois que o Neo começa a enxergar lá os códigos, é mais ou menos isso, né? Sensacional. A faculdade, faculdade foi crucial. Eu lembro que eu sempre gostei de matemática, mas tive, como eu já falei algumas aulas atrás, para quem não viu, né? Não me lembro qual aula exatamente, mas eu passei por um momento relativamente grande da minha vida que eu tive trauma de matemática, que eu não tinha conversa. Mas eu não parava para pensar, eu ia muito no emocional. As lembranças de, meu, fiquei com DP na época da escola. Fiquei com de DP em outras disciplinas, mas em outras matérias, mas é que abalava mesmo era a matemática, que é o que eu sempre gostei, né? Então, é, chegou na faculdade, lembro que eu peguei lá o plano de aula, o que a gente ia estudar, perdão pessoal, e tive medo do cálculo, eu olhava para tudo assim, cálculo, porque esse histórico e tal, mas hoje eu vejo que se eu tivesse ido para cima logo de cara, teria resolvido o problema. O problema é que a gente não enfrenta, se a gente não enfrentar, ele enfrenta a gente. Se a gente não ir para cima dele, botar ele para correr, a gente vai tender a ficar correndo dele, então ele vai perseguir a gente. É um exemplo do cachorro, né, meu? O cachorro é um exemplo clássico. Se ele nota que você está com medo, ele vai vir para cima. Agora, se você ficar firme ali, é capaz que ele. A maioria dos cachorros não vai vir para cima. Não estou dizendo para você fazer isso, por exemplo, com um Rottweiler, um Doberman. Vai depender do temperamento dele, um Pitbull. Mas, assim, outras raças, assim, se você não demonstrar medo, principalmente se for genuíno, se você não tiver medo mesmo. Eu mesmo fui mordido poucas vezes com cachorro. Não tô me gabando, né? Tô falando a verdade, pessoal, porque eu não corria. Pra mim era uma afronta correr, então eu já fui mordido algumas vezes, mas não corria. Eu ficava parado. Só que eu tive um cachorro que a gente parecia irmão, assim, da mesma idade. Eu brigava muito e ele, assim, eu não batia nele, assim, brigava tal. Devo ter batido uma outra vez. Mas coisa, sabe, correção, tapinha no bumbum, mas não me lembro de ter feito. Agora ele me mordia, meu. Lembrei, eu tentava agarrá-lo pra botar ele pra dentro, que ele fugia muito pra rua. Pra ir atrás de mim, eu ia jogar bola, andar de bicicleta, ele queria ir junto. Ele escapava pelo meio do portão e tal. Eu ia agarrá-lo pra colocar pra dentro, ele me mordia, ele era muito indomável. O pessoal fala arisco, né? Ele era muito bravo, indomável, então ele me mordia muito. Ah, mas voltando à aula, né, pessoal?
nem me recordo direito que eu estava falando, mas a faculdade, eu tive esse contato e eu só fui mesmo vencer depois que eu enfrentei. Lembrei, eu estava falando do cachorro, né? Que eu tinha cicatriz por causa do meu próprio cachorro. A gente se estranhava, mas, poxa, saudade dele até hoje. Mas enfim, agora de cachorro assim estranho, não me lembro. Poucas vezes fui mordido, não me lembro. Porque na faculdade eu aprendi isso. Igual o cachorro, se a gente corre dele, ele corre atrás, então a gente tem que enfrentar o problema. Então eu cheguei a essa conclusão na prática, né? Então, alguma história, né, envolvendo radicais, é, no meu caso foi da faculdade, em cálculo, fez muita falta para mim. O professor falava: isso é básico, vocês têm que ter a base. Eu sei que a escola, ele até era legal, legal entre aspas, né? O pessoal reclamava muito, então ele pegava e falava assim: não, eu sei que vocês não tiveram tudo, mas isso é básico. E realmente é básico. Eu achava que era da boca para fora, que ele falava que não era real, que não dava muito crédito, mas é básico, só que não quer dizer que não seja trabalhoso. É elementar, mas só que, meu, as propriedades que vai usar em cálculo são basicamente as mesmas. O raciocínio matemático no trabalho, ele, no meu caso, ele faz muita diferença, fez e faz muita diferença, então isso é, foi importante, porque eu vi a diferença de antes, enquanto eu estive com trauma, e depois eu lembro que eu voltei. A matemática ela serve como um exercício para o cérebro, igual o exercício físico é para o corpo. O corpo fica mais ágil, o cérebro fica mais ágil, sabe? Mais forte, mais rápido. E eu trabalhei com pessoas que eram formadas em matemática, um rapaz, inclusive, que o comportamento, você vê um padrão ali, uma forma mais, como que eu posso dizer, prática de lidar com as situações. Então faz muita diferença. No MBA isso também foi muito visível, tive dificuldades em estatística e envolvia, eu não sabia, em estatística tem uma parte lá, uma hora que utiliza as propriedades basicamente idênticas ou muito parecidas às do cálculo. Por último, o mestrado. Eu não entrei no mestrado, né? Eu cheguei a fazer o MBA, concluí, graças a Deus, mas o mestrado eu não consegui nem entrar, né? Eu ia fazer em faculdade pública na USP. Depois eu mudei de ideia tal, quando eu decidi dar aula, né? Por conta, pela internet, ter meu próprio negócio. Porque o mestrado ele é um trabalho, né? Você tem que dedicar muito tempo. Tanto é que tem até pessoas que concorrem a bolsas de estudo para ficar focada só ali na pesquisa. Só que tem uma prova para entrar, né? Tem a parte de proficiência em inglês, mas tem também a parte de cada vez mais, né? De exatas. E faz muita diferença. Isso que é elementar é literalmente a base da casa, o que vai fazer você ter a casa na rocha, né? E não um terreno que não seja firme, como na areia. Resumindo, é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. Novamente, quero lembrá-los, por favor, se você gostou da aula, curte. Se você está vendo no Facebook, deixe um gostei no YouTube, se você está vendo no YouTube. Compartilha, para que mais pessoas tenham acesso. E você me ajuda, né? Ajuda a desenvolver o trabalho para poder alcançar cada vez mais pessoas. No mais, eu quero te desejar bons estudos. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa nos contatos, perdão, né? Falei aqui deixar é desejar. Bons estudos. Muito obrigado por acompanhar a aula, né? E um abraço. Novamente, muito obrigado, bons estudos. Tchau.